Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Ítalo Marques. Eu sou Victor Santana. E esse é o Noah Noah. Dando continuidade à nossa análise sobre o mais novo lançamento da Marvel nos cinemas, estamos aqui falando sobre Thor, Amor e Trovão. Dessa vez com spoilers. Então, se você ainda não assistiu o filme e não quer receber spoiler, é por sua conta e risco. Corra pras colinas ou suba num barco puxado por bodes. É isso aí. E se você quer saber mais, se você já assistiu e quer saber mais sobre o filme E sobre o que nós achamos a respeito dele, é só aguardar aí pra depois da vinheta. Bom, mais uma vez a gente vem aqui falar pra vocês, pra pedir o mais importante, pra vocês deixarem um curtir, o gostei, o like no nosso vídeo aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho para as novas notificações dos nossos novos vídeos que vão estar chegando por aí. Comentar a tua opinião se você já viu o filme. Compartilhar esse vídeo para sua família, para seus amigos, seus inimigos, pessoas de outras realidades, outros universos de Asgard, da nova Asgard, de qualquer outro lugar do Reino das Sombras. Só ajuda a gente, dá essa força aí. Como o Ítalo diz, jabá feito, bora pro tema. Bom, Thor, Amor e Trovão, como a gente falou no vídeo sem spoilers, acompanha Thor em sua busca por paz interior e tentando entender qual o seu propósito nesse mundo, nessa vida. Do Thor Good Vibes. Quando ele é interrompido por Gorr, intitulado Carniceiro dos Deuses, pelo fato de ele ter pedido a divindade a quem ele tinha devoção pela salvação de sua filha que estava sucumbindo a cansaço, sede e fome. E quando esse deus zombou dele e não atendeu ao pedido dele, como vingança, ele assassinou esse deus, o portador da luz, usando a necroespada, e jurou morte a todos os outros deuses como vingança pela perda de sua filha. Isso leva Thor ao confronto central desse filme, que é impedir que aqueles que, como ele, são deuses, acabem assassinados pelas mãos ou pela lâmina impiedosa desse novo oponente. Com sua necroespada. O que ele não esperava é que ele ia encontrar Jane Foster, agora portando Mjolnir, sob o manto da poderosa Thor, Ou, como eu gosto de chamar, a Tora. trazendo de volta questões do passado dele com as quais ele ainda não tinha lidado, ou seja, assuntos inacabados, colocando ele numa jornada não só para salvar aqueles com quem se importa, mas também para lidar com as questões do coração dele. Daí o nome, Thor, Amor e Trovão. Ou é o que a gente pensava que seria. Enfim, com essa premissa, nós temos um filme que traz de volta não só o elenco, mas também o diretor de Thor Ragnarok, Taika Waititi, que aqui também faz às vezes de ator, como ele gosta de fazer em muitos filmes, até porque ele é um ator-diretor, ou seria um diretor-ator? Não se sabe. Aqui ele retorna como o carismático Korg, personagem apresentado a gente em Thor Ragnarok, que teve outras aparições no MCU desde então. E bom, o filme em si tenta repetir a fórmula de sucesso que fez de Ragnarok o filme que ele foi, mas ele erra a mão, porque ele é um filme com humor demasiado, quando ele não poderia ter sido, ao se tratar de uma questão central que pede mais drama do que riso. A gente tem uma protagonista que está sucumbindo a um câncer, o que é uma questão que precisa ser notada e precisa ser trabalhada quando você se propõe a colocar ela no roteiro de um filme. Ainda mais se tratando de uma personagem como Jane Foster, que aqui desempenha um papel crucial para o enredo do filme. E a gente também a parte dramática pelo lado do nosso antagonista, né? Que é Gorr. Que, como o Ítalo falou, ele é o carniceiro dos deuses, que perdeu a sua filha, que jurou vingança a todos os deuses. E tipo, a gente vê como Wanda ficou irada quando perdeu os filhos e tudo mais. A gente espera o quê? Que tenha um pouco dessa ira, que ele seja aquele monstro que vá atrás dos deuses e matar todo mundo
sendo aquele vilão espetacular, mas... Talvez esse seja o problema do eixo de Thor. Tem muitos personagens sofridos, inclusive o Thor, que não tem o sofrimento explorado nos filmes. O Carniceiro dos Deuses é a mesma coisa aqui. Ele deveria ser o contraponto de Thor nesse filme aqui. Porque como Thor Ragnarok reformulou a franquia e trouxe toda aquela paleta de cores ampla, aquele humor mais sarcástico, mais escrachado, Gorr é a sombra, Gorr é a escuridão. Ele deveria trazer aqui o peso do drama. O personagem devia ter esse traço inerente à personalidade dele, não só nas falas, mas também na essência. E não chega lá nisso também. Ele recebe um título que ele não honra no decorrer do filme. Carniceiro dos Deuses é só pelo fato de que ele é conhecido assim nos quadrinhos, porque no filme ele mata o quê? 2 deuses. Gente, Surtur matou Hela. Teve os Elfos Negros lá que mataram a mãe dele, de Thor, no segundo filme lá. O que é que faz de você um Carniceiro dos Deuses? Você matar 2? Porque é só um de diferença. Pra mim não é grande coisa. E qual é o ato maior que ele faz? De Sequestrar crianças. Ou seja, se eu quisesse ver um vilão sequestrando criança, gente, eu ia assistir Senhora do Destino. Nazaré Tedesco fez isso em 2004. Gostosa pra atender. E outra coisa, né, que é mais um ponto negativo, né, em relação a Gorr. A utilização da Necroespada. Desperdiçada. Que ele parecia mais um Shikamaru de Naruto, invocando um monstro de sombras. As sombras foram mais aliadas dele nesse filme do que a própria Necroespada. Pois é, tiveram meio que mais cenas de ação do que o próprio Gorr. Aí a gente tem uma sequência lá na Cidade da Onipotência, que é onde todos os deuses se reúnem. E bom, digamos que eu fiquei frustrado porque, diante de tantas divindades sendo apresentadas a gente no MCU, eu esperava que algumas delas aparecessem. Eu esperava Khonshu, recentemente introduzido aí em Cavaleiro da Lua, e não apareceu. Pelo contrário, a gente teve um deus bolinho, um deus que era uma cabeça com pés, totalmente dispensáveis. Inclusive tem um frame do filme e dos trailers que eu fiquei observando. E Marvel, por favor, expliquem, aquilo sentado na frente de Jane e da Valkyria é ou não é Bast? Eu quero saber isso. Eu preciso saber isso. Explica quem é Bast pra quem não sabe. Para quem não sabe, Bast é a deusa Pantera de Wakanda, que é mostrada pra gente lá no prólogo do filme do Pantera Negra. E que eu achei que era, porque eu vi no frame do trailer lá, eu achei que ia explicar, que ia ter alguma fala, que ia ter alguma menção, mas isso não veio e eu quero saber agora se é ou se não é. E se não teve nada relacionado a Khonshu ou a deusa de Pantera Negra, a gente teve a presença de Celestiais, Sim, os próprios Celestiais de Eterno. a gente teve a presença de Arishem. Isso me deixou até surpreso, porque eu já estava conformado que Kevin Feige ia varrer Eternos pra debaixo do tapete e fingir que ele nunca aconteceu. Porque a gente já teve várias produções da Marvel desde Eternos pra cá e eles nem mencionaram o Celestial que emergiu de dentro do planeta. Aqui eles colocaram o Celestial fazendo uma referência ali. Que bom, foi o ponto que me surpreendeu. E falando de deuses, a gente tem aí a presença que todo mundo esperou, que é a de Zeus, né? Que É a pra pessoa quem que assistiu- comanda os deuses lá na Cidade da Onipotência, né? Porque ele é o senhor dos deuses. E pra quem assistiu, viu aí que foi uma decepção, pelo menos na minha opinião. A atuação de Russell Crowe não casou com o personagem, porque ele é um ator pra fazer papéis sérios. Ele é melhor como Noé. E Noé não é bom. Mas ele chega com uma abordagem debochada do personagem, irônica, canastrona, que eu simplesmente estava assistindo assim. Pois é, além desse ponto de Zeus, outro ponto negativo que a gente encontra nessa Cidade da Onipotência é a nudez desnecessária que tem em relação ao personagem principal, que é Thor. Além de outras presenças de piadas De cunho sexual desnecessárias também. durante o filme todo. O que entra em contraponto com uma coisa muito irônica. A gente tem um filme aí com uma classificação, sei lá, 12, 14 anos, em que tem presença de nudez, piadas de cunho sexual, algumas até bem explícitas, mas a total ausência de sangue, porque quando atacam pessoas lá na batalha que se desenvolve na Cidade da Onipotência, sangue de glitter,
sangue de glitter, sangue de glitter. Parecia que eu tava assistindo Nanatsu no Taizai, que em vez de sangue saía leite do pessoal. Não. Por quê? Se as crianças que estão na plateia conseguem lidar com a bunda de Chris Hemsworth estampada na tela e piadinhas sobre orgias e sobre a genitália de Thor, elas conseguem lidar com a tinta de corante vermelho jorrando dos personagens. Por que privar o povo disso? Não faz sentido. Pois é. Além disso, a gente tem outro ponto negativo dos vários que a gente separou pra falar aqui, que é a falta de aprofundamento nos personagens, tipo o romance de Thor com Jane Foster. A doença dela também, que é simplesmente jogada no enredo e é abordada só quando convém A Culpa das Estrelas. em cenas bem sérias, mas A Culpa das Estrelas é bom. Eu sei, mas eu tô falando de uma relação de ser um casal, ter câncer. Sim. Okay, Hazel Grace. Os personagens coadjuvantes estão ali simplesmente por estar. Aí parece que lembram deles de vez em quando e colocam um diálogo ali de meio minuto para eles desenvolverem, mas nada que aprofunde tanto. O romance de Thor e Jane, embora tenha sido desenvolvido ao longo de 2 filmes, aqui era a chance dele ser consolidado. Ele tem uma abordagem bem adolescente, tem aquele climão, a gente vê eles meio desconfortáveis em se falarem depois de tanto tempo. Aí começa a abordar os erros um do outro no passado. Não porque você foi embora, não porque você me abandonou e você só escreveu uma carta. Mas por que eu escrevi uma carta? Porque você não tava lá. Ou seja, não funcionou, não se tornou crível. São personagens que já tinham um romance desenvolvido previamente e a gente precisava que eles levassem esse romance a outro nível. Não empurrasse meia dúzia de cenas, que não chega nem a ser meia dúzia nesse filme, deles juntos, onde na metade delas eles estavam se beijando. Pois é. A gente também tem como ponto negativo a falha de Christian Bale em oferecer um personagem que fornece o contraponto necessário a esse filme. Ele deveria ser um personagem pautado em dor, em perda, em ódio, em vingança, em mágoa. O personagem tem ausência de cor imposta na caracterização dele. Ele em si já era o contraponto. Ele só precisava trabalhar isso na performance dele, mas o personagem não faz isso. Ele tem cenas em que ele tem uma postura que é meio cômica, com piadinhas, com risadinhas, em que pela caracterização do personagem é grotesco. Mas ele tenta imprimir uma psicopatia que ele não acerta no tom, então não fica assustador, fica ridículo. É tipo o Coringa de Jared Leto, aquele... É uma mistura do Coringa de Jared Leto com Zacarias dos Trapalhões. Não gostei. E o personagem não sustenta a crueldade que ele precisava sustentar. Ele perdeu a filha dele, ele tá ali querendo sangue, ele tá querendo vingança, ele tá querendo ir à forra pela perda dele. E o personagem não faz nada. Ele simplesmente mata 2 deuses que são irrelevantes na trama. Um no início do filme e outro só pra Thor encontrar lá, numa cena com Lady Sif que eu achei ótima, diga-se de passagem. Eu achei uma cena legal quando ele encontra ela lá, a piadinha que ele fez. Mas o personagem de Gorr peca nas atitudes que ele tem em questão da trajetória dele no enredo do filme. Quando eu achei que ele ia chegar no tom de eu olhar assim pra tela e dizer agora sim, eu tô vendo ele aí, que foi quando ele esfaqueou lá a Valkyria, que eu tive a impressão de que ela ia morrer, e aí eu disse, tá, ele fez alguma coisa significativa, ele deu uma baixa no filme, ela ficou viva. Ou seja, a passagem dele no decorrer do filme todo foi só sequestrar crianças e querer trazer a filha dele de volta. O que não faz de Gorr um vilão, faz dele um anti-herói. Que ele tem uma questão justa pela qual ele faz as coisas, só escolhe fazer de maneiras cruéis, mas não tão cruéis a ponto de se tornar um vilão que a gente achou que ele ia ser. Além disso, a gente tem Thor, né, utilizando o relâmpago de Zeus, e com isso ele meio que adquire novos poderes, que é uma coisa que a gente vê em uma cena do filme, que ele tá lá para resgatar as crianças, só que Gorr acaba fazendo um exército de sombras lá e Thor não consegue lutar com todas elas sozinho e lutar contra o próprio Gorr. Então ele envolve as crianças que estão ao lado dele, dando o poder que ele tá usando,
a elas para que elas também possam lutar ao lado dele, né? Só que Aí é que tá. Se por um lado a gente consegue entender o fato de crianças estarem lutando de forma brilhante pelo fato de ter um poder que foi transferido para elas, a execução é pouco crível, porque embora todas elas estejam dotadas de poderes, acho que faltou uma realidade, uma delas se ferir ou sofrer algum tipo de agressão. Não, elas simplesmente passaram pela batalha sem sofrer nada. Isso foi um ponto negativo, sem falar na Turma da Mônica lá, né? Que tem uma menina com um coelhinho atacando os vilões com um coelhinho de pelúcia. e se a gente tá falando de filhos, crianças, a gente fala também do final do filme, né? Que é a filha de Gorr, que simplesmente fica sob guarda de Thor para poder criar isso daí. Thor Pronto. sendo pai onde ele não deveria ser Aí pai. é que tá, eu acho que a maior maldade de Gorr foi ter morrido depois de ter trazido a filha de volta e ter deixado pra Thor criar e sustentar. Será que Gorr sabe o preço do leite? Fica aí o questionamento. Acho que a maior maldade dele foi essa. Outro ponto negativo pra mim. Pra que tanto Guns N' Roses naquela trilha sonora? Que na verdade foi um ponto positivo pra mim, que eu gostei muito de ter Guns N' Roses sendo representado aí nos cinemas. A gente tem músicas como Patience, Sweet Child O' Mine, November Rain, Paradise City. Paradise City e Welcome to the Jungle. E uma música que ficou totalmente subaproveitada, que eles colocaram lá nos créditos, a Rainbow in the Dark, que tinha muito a ver com a proposta do filme e eles simplesmente não usaram na execução do filme, usaram nos créditos. Desperdício. É porque quando eles estavam usando o Rainbow, que é da Bifrost, não foi quando eles estavam chegando lá, aí ficou preto e branco, aí não foi necessário. Enfim, eu achei demasiado a escolha de ter colocado tanto Guns N' Roses no filme. E eu sei que eles gastaram muito dinheiro fazendo isso, porque pra conseguir o direito daquelas músicas pra botar no filme não foi barato. É, a gente tem também, né, que para quem é de Pernambuco, que vai ter um show aí de Guns N' Roses em agosto, se eu não me engano. Que quem quiser ir, tá aí aberto ainda, só tô fazendo a propagandazinha porque eu também gosto de Guns, então é isso. Gostamos. Só não achei que encaixou bem no filme. Bom, a gente vai seguir agora pelos nossos pontos positivos. Até porque a gente não quer terminar o vídeo numa vibe meio de massacre do filme. Então a gente vai elencar aqui o que a gente gostou no filme. A gente, quando fala de carga dramática que a gente teve no filme, como a gente falou, que teve seus pontos negativos, mas também teve seus pontos positivos, que foi justamente no início do filme com Gorr, que mostra muito dele junto com a filha dele, o drama que ele tem, né, ao ver a filha lá com fome, com sede, cansada e tudo mais, e ela tá morrendo, até que ele chega a se lamentar porque ela finalmente morreu. E também a carga dramática dele de não, eu vi um Deus, o Deus vai estar lá, oh meu Deus, tá aqui, muito obrigado, você tá aqui, vai salvar a gente, vai dar o descanso eterno da gente, e o Deus simplesmente Zomba dele. Ele acertou o tom do drama nessa sequência inicial. Ele chegou, o semblante dele mudando de acreditar que ele estava salvo ali quando ele estava diante daquela divindade, pra a decepção que ele teve quando Deus disse que não ia fazer nada por ele, e ele lembra que o povo dele passou fome, passou sede e foi dizimado por causa da fé nesse Deus. E o Deus fala pra ele simplesmente: viram outros pra substituir vocês. Aí ali a gente vê o peso dele, da perda que ele sofreu, a decepção que ele sofreu também. Ali tava muito bom. A sequência inicial do filme é muito boa. Só a execução seguinte que não funcionou. a gente tem como outro ponto positivo, que é após essa cena de Gorr, que a gente já fecha um pouco do arco inicial dele, que a gente vai para a próxima cena, que é a aparição dos Guardiões da Galáxia. A gente vê a presença de Peter Quill, a gente Mantis, Nebulosa, Drax, Groot e Rocket. Assim, uma aparição singela, mas assim, significativa, não é simplesmente por estar. A gente tem um diálogo significativo entre Peter Quill e Thor, onde eles falam sobre amor, onde ele fala pra Thor que o amor é o que possibilita a gente de encontrar o nosso lugar, o nosso propósito no mundo. Que ele faz referência a Gamora sobre ele ter encontrado o amor e ter perdido isso. E
apesar de tudo, ter conseguido enxergar em tudo isso o caminho para ele se encontrar como pessoa ali, no meio daquela coisa toda. E aí, eles não duram muito no filme, eles vão para outros lugares, o que eu acho um acerto no roteiro, porque a presença deles poderia tirar tempo de tela de outros personagens devido ao fato de Guardiões da Galáxia ter sido formado por muitos personagens. Então, não era muito benéfico pro filme ter eles por mais tempo. Outra coisa sobre os Guardiões da Galáxia que a gente ficou falando agora aqui, que eu tava pensando. Quando tem essa divisão de quem seguir quem, os Guardiões da Galáxia vão atender a outro chamado de uma necessidade que eles estão passando lá, enquanto Thor, Korg e os bodes que ele ganha lá vão para atender o chamado de Sif. E a gente vê que os Guardiões da Galáxia vão para outro lugar atender um chamado de socorro lá. Que pra mim pode ser O início do ápicezinho enredo pra dar... de Guardiões da Galáxia Volume 3. Também pensei nisso. Dan Rock. Quem sabe? É quase um deus ele, né? Pois é. Enfim, A gente tem outro ponto positivo a ressaltar aí. como a gente falou no vídeo sem spoilers, a personagem de Natalie Portman no filme, ela tem um contraponto bastante interessante, porque embora o Mjolnir esteja drenando as forças dela, a gente tem uma excitação da personagem ser uma heroína que a gente gosta de ver. Ela mostra na atuação, no entusiasmo, que apesar disso estar acontecendo com o físico dela, com o sistema imunológico dela, ela nunca se sentiu tão viva. Então ela quer dar o sangue dela naquilo ali, ela quer executar a missão, ela quer salvar os deuses, ela quer participar de tudo aquilo, ela tá empolgada com o primeiro vilão, com as frases de efeito. Sim, funciona. Funciona de uma forma que não tinha funcionado antes para essa personagem. E é um ponto positivo louvável. Eu quero levantar aqui, tu falou agora do Mjolnir, eu quero levantar que funciona como um ponto negativo, que é o olho de Thor, que mudou de cor, que é um erro que eu notei, porque é erro de continuidade. Fala. Exatamente. Mudou de um filme pro outro, porque a gente sabe que ele tava com a prótese castanha no lugar onde ele perdeu o olho dele, e aqui estão os dois azuis de novo. Que foi que houve? Ele ainda tem a cicatriz, mas né? Um adendo que eu gostaria de fazer. A discrepância de tempo entre Thor e Jane, que ela acha que ficou sem ver ele. Ela fala 8 anos. Não, ela fala 3, 4 anos. Ele fala 8 anos. Isso supõe que ela sumiu no blip, né? Pode ser que sim. Fica aí o questionamento também. A gente também tem a aparição de personagens de filmes anteriores da Marvel. A gente tem aí o retorno de Darcy. Tem também a aparição de Heimdall, em referência ao filho dele também, Axel, Astrid. Que foi um bom ponto, né? Uma boa referência a Heimdall no filme também, e o personagem tem carisma, ele é um personagem que a gente gosta dele. Além de ter o poder de Heimdall também, né? Que é o poder de ver tudo lá e saber como usar a Bifrost, né? Outro ponto positivo que eu achei foi a jogada que eles fizeram de transformar a Nova Asgard num ponto turístico, um parquinho de diversão com peças, com passeios e tal, que traz também aí a participação de atores famosos interpretando as peças medíocres que eles ensinam lá. Matt Damon, Melissa McCarthy aparecem no filme aqui. E eu achei uma surpresa bem legal, assim, bem colocada no filme, um easter eggzinho singelo ali que funcionou bem. E outro ponto que eu gostaria de colocar como positivo aqui são os bodes de Thor. Os bodes que a gente vê nos quadrinhos, que o momento que ele não conseguiu mais usar o Mjolnir, que ele usava os bodes para poder se transportar de vários lugares viajando pelo universo aí em alta velocidade. E que eles fazem referência ao meme do bode, aquele bode que, não sei se vocês se lembram que os bodes ficava gritando daquele jeito aí. Vai colocar aqui na edição pra gente ter uma noção aí do que meme eu tô falando. A gente também tem a trajetória do personagem de Thor como protagonista. Ele precisava começar a trama em um ponto e terminar a trama em um ponto em que ele tivesse avançado no legado e na história dele. E no caso, o legado dele tem muito a ver com crianças e paternidade. Ele é motivado a ir atrás de Gorr porque crianças foram sequestradas por ele e ele precisa salvar essas crianças.
E termina o filme com a guarda de uma menina que ele precisa proteger e que se alia a ele no combate às injustiças, aos ataques, às desigualdades que ele precisa combater. Bom, depois disso a gente possui duas cenas pós-créditos aí. A primeira, a gente tem a revelação que Zeus não morreu após ser atravessado pelo próprio raio. E que ele tá falando com um certo personagem, que ele fala que os deuses Vão foram temer eles de subestimados, que a gente não tá sendo mais visto como realmente deveria ser um deus, que os deuses vão Temer eles de novo quando Thor cair. e ele tá falando justamente com Hércules. Que é aí o novo personagem introduzido no MCU. Que a gente acha que vai ser segurado aí até a continuação de Thor. E a segunda cena pós-crédito consiste em Jane Foster, depois de ter falecido no final do filme lá, chegando a Valhalla, devido ao fato dela ter morrido em batalha, né? Então, ela chega lá, é recebida por Heimdall, e ele diz, bem-vinda a Valhalla. Ela fica lá deslumbrada, né, com tudo que ela tá vendo. E E- Heimdall agradece a ela, né, por ter Por ter cuidado do protegido filho o filho dele. Foi uma surpresa a Jane ter morrido. Eu achei que esse filme ia funcionar como uma passagem de manto de Thor pra ela, mas não, ela simplesmente morre no filme. Foi sim uma coisa que surpreendeu no final, eu não esperava. Foi a primeira humana a ir pra Valhalla. E aí a gente tem a confirmação de que Thor retornará. Resta saber a qual Thor eles estão se referindo, se é ao Thor de Chris Hemsworth ou se é ao Thor de Natalie Portman. Ou, Fica aí a pergunta no ar. ou se eles estão falando de Bill Raio Beta, ou se eles estão falando do Sapo Thor, né? Ainda tem isso. Exatamente. Tem muitas versões de Thor, pô. Ainda tem o Thor Odin. Não, mas eu acho que eles não vão fazer um filme sobre um sapo. A Marvel não vai chegar nesse nível. Eu Véi! não quero acreditar que vai chegar nesse nível. Tu não quer ver o Porco-Aranha? É sério Mas já isso? tem no Aranha Verso, não precisa. Sim, mas a gente tem que ver no MCU, pô. Não. O Thor Sapo com Porco-Aranha, Mas eu quero muito. Mas eu acho que o povo ia adorar ver essas coisas, porque levando em conta que tinha tanta gente gritando no cinema, se contentando com tão pouco com esse filme, É pelo fandom, pô. É pelo fandom. eu ficava olhando, minha gente, como vocês se contentam com pouco. Talvez eu seja chato por achar isso. Talvez. Mas eu tô Eu bem tenho com certeza isso. que tu é chato. Você também é. Sim. É por isso que a gente dá certo. Acho que uma coisa que poderia ter salvado esse filme de ser o que ele foi, de ter tantas críticas, foi o fato da duração não ter jogado a favor dele. Se por um lado, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é um filme que tem muitos erros, a duração dele joga a favor dele. Ela joga a favor do que o roteiro se propõe a fazer. Thor tinha muita coisa para ser desenvolvida e enxugaram a premissa dele, o roteiro dele, para caber em menos de 2 horas. E faltou profundidade, faltou desenvolver. Parecia que eles estavam com preguiça de filmar, com preguiça de editar, e saíram cortando coisas que poderia ter deixado o filme melhor. Uma pena que eles tenham feito isso. Foi uma escolha infeliz de Taika Waititi e da equipe criativa que trouxe esse filme à luz, ou às sombras. É isso. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa análise aqui. Se vocês gostaram, a gente pede mais uma vez que vocês deem o like no vídeo, se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Comenta aí tua opinião, se você concorda com o que a gente disse aqui sobre o filme, se você discorda, se você viu pontos positivos que a gente não listou aqui, se você viu pontos negativos que a gente também não listou aqui. A gente gosta da opinião de vocês e é um apoio muito grande quando vocês comentam aí. Então façam isso, deem essa força. Se você é novato aqui no Noah, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você acompanhar o nosso trabalho aqui e conhecer mais sobre o que a gente faz aqui. Se você é veterano, a gente agradece por ter visto esse vídeo até aqui, por estar nos acompanhando. A gente espera que vocês voltem para mais, sendo novato ou veterano. Se é novato, seja bem-vindo ao nosso canal novamente. É isso, a gente espera vocês para a próxima e até lá. Tchau!